Depois de anunciar os detalhes com o volante Jorginho, o Mengão segue na Inglaterra a fim de novos reforços. E ó, a qualquer momento um atacante pode estar sendo anunciado. É isso aí, nação. Por falar em reforços e anúncios para aqueles que queriam João Félix, bom, nação, infelizmente eu acho que dessa vez não vai rolar. Castelão, é isso, nação. O Mengão vai voltar ao Castelão pela quarta vez, né? Nessa temporada, se eu não me engano, pela quarta vez voltaremos ao Castelão e será pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, evidentemente trazer as últimas do confronto contra a equipe do Central Córdoba. Eu vivo, eu morro e eu vivo de novo. Esse é o lema do Mengão, não tem outro, cara. É vitória ou vitória e não tem argumento. Fala, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Souza e a partir de agora vamos com as últimas do Mengão. É isso, nação. O Mengão tá indo daqui a pouco para a sua derradeira partida, é aquela que significa continuidade ou morte iminente. Todo mundo sabe que se o Flamengo perder para o Córdoba, não adianta a gente ficar se iludindo contra LDU e contra a Tátira, pois não vai dar mais. Não adianta. Ou continua vivo ganhando o jogo de logo mais, ou pode dar adeus à competição. Infelizmente deixamos chegar a essa situação e devemos assumir a nossa bronca. Forramos essa cama, então vamos deitar nela com orgulho. Flamengo vai com carga máxima, vai com o que tem de melhor na medida do possível, já que todos sabem, Everton Cebolinha sequer viajou, Plata também não viajou, e há a dúvida na zaga com relação à presença de Léo Pereira ou Danilo. Eu voto na presença do Danilo, formando a dupla de zaga com Léo Ortiz. Daqui a pouco eu vou bater aqui a escalação, vou dar no meu palpite e pincelar uma ou outra coisa. Mas aqui, ó, falar muito sobre o mercado rubro-negro, pois tem coisa importante para dizer. Como disse aqui no enunciado deste vídeo, nação rubro-negro, o Flamengo segue na Inglaterra atrás de reforços, depois de anunciar o seu acerto com o ítalo-brasileiro volante Jorginho, o qual foi relacionado para estar no jogo do Arsenal contra o PSG, embora não tenha condições de entrar em campo, ele foi relacionado. Jorginho daqui a pouco está 100% para atuar novamente. O Flamengo está acertado com o jogador, ele chega lá pro dia 5 ou dia 6 de junho, depois que ele se casa, ele vai se casar no dia 2, enfim, de junho, tá tudo tranquilo. E o Mengão, ó, tá na Inglaterra porque surgiu o nome, ou quer dizer, vazou o nome do atacante de 25 anos, ponta esquerda, chamado Ramon Sosa. Ramon Sosa é paraguaio, revelado pelo Tajeres, e hoje joga no Nottingham Forest. Cara, quem quer esse jogador também é o Palmeiras, e o Palmeiras tinha já oferecido um salário de R$800 mil pelo atacante. Evidentemente ele disse não, pois sabia que o Flamengo também estaria interessado, e a proposta do Flamengo excede em muito a proposta do porquinho paulista. Ramon Sosa, atacante, ponta esquerda, é justamente aquilo que a gente precisa, porque ó, eu costumo dizer aqui nos meus conteúdos que o Flamengo é um time que tá torto, meu irmão, tá tortão para a direita, pois temos um monte de ponta naturalmente direitos, como por exemplo o nosso Luiz Araújo, o Plata, Michael, o próprio Matheus Gonçalves, enfim, o Flamengo tem um monte de opções para a direita e na esquerda, de raiz legal, meu irmão, só o Bruno Henrique e o Cebolinha. Restante é tudo meio que improviso. Então a gente precisa, cara, precisa o quanto antes desse tipo de jogador. Então surgiu hoje o nome do Ramon Sosa, paraguaio, 25 anos, e o Boto, claro, não vai confirmar porque ele não gosta de dar essa moral para a imprensa, mas o acerto está quase sendo consolidado. Assim que a janela abrir, Sosa será um dos reforços para reforçar o Mengão, no Super Mundial, mas não para por aí não, o clube segue firme atrás de outras contratações. Bom, notícia ruim sobre João Félix, vamos falar sobre ela, mas antes, por favor, gente, peço que vocês deem um like neste vídeo, curtam este material, quem puder, distribua o seu hype aqui neste conteúdo. Como vocês bem sabem, cada um de vocês tem direito a 3 hypes gratuitos por semana. E isso ajuda muito a manter o nosso vídeo em evidência. Por favor, distribua o seu hype aqui no canal. Valeu, tem um botãozinho chamado hype. E é só você clicar, você não gasta nada, tá? Você tem 3 por semana. Ajude aqui o canal e tamo junto. Mas dê o like também. Se inscreva, evidentemente, estamos na contagem regressiva para os 10 mil. Então se inscreva, compartilha.
E deixa mensagem aí no chat aí, cara, no comentário deste vídeo, o que tu achei dessa contratação do paraguaio Ramon de Sousa? Tá de boa? 25 anos, atacante, ponta esquerda? Coloca aí, queria saber a tua opinião. Valeu, nação? Tamo junto, muito obrigado. E outro pedido muito breve, rapidinho, quem puder se tornar membro, faça assinatura no canal Fla Cegueta. Valeu, o clube de membros está aí liberado. Temos os nossos patrocinadores, gostaria que vocês se juntassem a esse grupo, que é baratinho, R$ 2,90 é o plano bronze, R$ 7,90 é o prata e R$ 29,90 é o gold. Quem puder se tornar membro, por favor, assim faça, pois as contrapartidas estão sendo produzidas com todo o carinho e cuidado do mundo. Abraço para Carlos Antônio Benício, José Roberto Borges, Luciano Lupa, Fernando Tourinho, Humberto Eco e o nosso querido João Machado Evangelho Júnior, que é muito louco, mas sabe muito de futebol. Obrigado, gente, vocês são top demais. Gente, olha aqui, para quem quer a contratação do João Félix, pode ficar um pouco ressabiado, pois aparentemente não vai rolar. Não vai rolar porque ainda há pouco saiu no jornal O Dia a seguinte informação. João Félix, embora seja devolvido pelo Milan ao Chelsea assim que a temporada europeia terminar, ele quer continuar tentando a vida dele no futebol europeu. É aquilo, né, cara? 25 anos... é caro pra caramba, tem lá sua marra, tem sua soberba, aquela coisa toda. Ele quer continuar tentando a vida na Europa, embora os clubes já maldaram de que o jogador não serve, cara. Pra futebol europeu, o Félix não dá. Então, assim, embora o Flamengo tenha interesse em contratar o jogador, parece que ele não vai querer vir. O Flamengo estava esperando o seu aval, para depois mandar a proposta para o Chelsea. O Chelsea quer liberar o jogador via empréstimo, o Flamengo quer o jogador, mas infelizmente o jogador não quer deixar a Europa, a não ser que o Flamengo use do seu poder de convencimento e quebre o português na ideia. Caso consiga, as coisas podem realmente acontecer e o João Félix ser de fato um grande reforço para o Mengão. Do contrário, eu acho que infelizmente não vai rolar. Valeu? Então, claro, vamos ficar observando a situação e saindo as atualizações, evidentemente, aqui eu as trarei. Gente do céu, o Flamengo vai voltar ao Castelão pela 4ª vez na temporada. Flamengo jogou no Castelão. Cara, Supercopa do Brasil, Flamengo jogou no Campeonato Carioca, Flamengo jogou na Copa do Brasil e agora vai jogar contra o Santos. Olha que coisa, né? O Santos vai vender o mando de campo, é a 14ª rodada do Brasileirão no dia 16 de julho. E o Peixe, meu irmão, tá fazendo isso para simplesmente montar na grana. Olha aqui, para vocês terem uma noção, o Botafogo da Paraíba vendeu o seu mando para o Castelão e faturou cerca de 6 milhões, pelo que a imprensa divulgou, fora a parte da bilheteria, que foi para eles também. É um dinheiro que salvou a temporada do Botafogo da Paraíba, e vou te falar, salvou não só essa e a outra, tá? Se deram bem. No caso do Botafogo PB, justifica-se a venda do mando de campo. Agora, Santos, meu irmão, tá de sacanagem. Acredita-se também que o Santos ainda contará com o Neymar, por azar deles, só lamento por eles, e aquilo ali vai arrebatar uma torcida gigantesca para ver o menino Ney em loco, né? Acredita-se que a venda do mando de campo excederá os 6 milhões, deve chegar perto de 8, 9 milhões, porque o Neymar estará em campo, ou seja, vai ser um grande evento para a turma lá do Maranhão, de São Luís, e o Flamengo, infelizmente, terá que enfrentar novamente mais uma viagem longa para disputar, simplesmente disputar, é coisa do Pluto. Flamengo vai simplesmente ter que fazer uma viagem longa para disputar um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa partida aí será realizada depois do Super Mundial, valeu? Gente, olha aqui, Arrascaeta e Pedro, tá? 2 pinceladas muito breves antes de a gente entrar na seara do Central Córdoba de vez, que é a seguinte, ó, Arrascaeta tá perseguindo exceder o número de gols que ele marcou em 2024. Arrascaeta fez 10 gols, tá? Em 43 jogos disputados por ele em 2024. Agora, meu irmão, o cara tá com 6 gols. E aqui, ó, tem pelo menos mais uns 30 jogos daqui em diante para o gringo atuar. Então ele vai quebrar o recorde, porque a versão do Arrasca de 2025 é uma versão muito melhorada quando comparada de 2024. E o Pedro hoje entra em campo com a missão de, desculpa a expressão tanto que chula, perdeu o lacre. Essa que é a verdade. O Pedro ainda não marcou nessa edição de Libertadores. Já teve 2 jogos, 2 participações e passou em branco nas 2. Então, Pedro, tá na hora de você
romper esse lacre e marcar, pois o seu gol é importantíssimo a fim de garantir a nossa vida na competição. E Rossi, hoje completando 100 jogos com a camisa do Flamengo, curiosamente o goleiro argentino completa os 100 jogos atuando na sua terra natal, Argentina. Cabe você, Rossi, fechar o gol e não deixar a bola entrar. Você não tomando gols, você contribui de modo direto para a continuidade da vida do Flamengo, ainda que respirando por aparelhos, tá? O Flamengo, se não levar gols, no mínimo, espera-se um empate. Saindo o empate, Flamengo segue vivo, lançando todas as cartas para as 2 últimas rodadas da Copa Libertadores. Bom, gente, ó, a Santiago del Estero, que é a cidade de 230 e poucos mil habitantes, tá lá, festejando e aguardando a bola rolar. Tem até pintura nova nos muros da cidade, cara. Pintaram o Maracanã, inventaram música nova, colocaram o placar de 2-1, enfim. Entrou pra história, gente. Entrou pra história a vitória do Córdoba no jogo contra o Mengão no Maracanã. Ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer, todo mundo achava que o Flamengo fosse passar o carro, mas a soberba do Mengão não permitiu. Córdoba fez história e a cidade está toda caracterizada com essa história feita, com toda a justiça. Parabéns para eles. Só que hoje é outro esquema, meu irmão. O Flamengo sabe da sua missão, sabe do seu propósito. E o Felipe Luiz colocará a campo aquilo que ele tem de melhor. Bom, pelo menos na cabeça do Felipe Luiz. O Flamengo entra em campo com Rossi, o Wesley e Alexandro na esquerda. Eu tenho um pouco de receio com relação a isso. Eu entraria com o Ayrton Lucas por motivos evidentes. Acho que o Flamengo tem que atacar, então vai enfrentar uma barreira intransponível argentina, né? A retranca será pesada, então por mim jogaria o Ayrton Lucas. Mas vamos lá. Vai com o Alexandro na lateral esquerda. A dupla de zaga tem a dúvida entre Danilo e Léo Pereira, mas, cara, essa dúvida não tinha nem que pairar na cabeça do Felipe. Pereira vem falhando, então vamos com Léo Ortiz e Danilo. Dupla de volante, Eric Pulgar e Nicolás de la Cruz, Gerson Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Na ausência do Cebolinha, ele vai usar o Bruno Henrique. O Flamengo vai no tradicional 4-4-2, sendo mutável para o clássico 4-3-3, já que o Gerson, se tiver numa noite inspirada, ele vai cair para a ponta direita, esperar a subida do Wesley e assim criar interessantes jogadas naquela parte do campo. Eu, Fábio Souza, entraria em campo no 4-3-3, sacrificaria o De La Cruz nessa formação, colocaria o Gerson para fazer o segundo homem do meio campo, iria com a Arrascaeta no meio e o meu trio de ataque seria composto por Luiz Araújo na ponta direita, Juninho, isso mesmo, Juninho na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Evidentemente usaria o Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Wesley na direita e assim, meu irmão, partiria com tudo para cima, inclusive soltando o Gerson para apoiar a Arrascaeta e o próprio Wesley. Flamengo precisa de poderio ofensivo e também de inteligência tática para ter recomposição rápida para evitar o que aconteceu no Maracanã. Tivemos 80% de posse de bola, mas das pouquíssimas vezes que o Córdoba se soltou, conseguiu vencer a gente, né? Eles avançaram com velocidade, nós nos recompomos com lerdeza, com morosidade. Isso não pode acontecer. Mas enfim, o que eu quero, o que eu traria é completamente diferente do que o Felipe vai trazer e o que o Felipe quer. Placar para o jogo, né? Eu acredito que o Flamengo vai vencer por 3-0 e agora é só deixar a bola rolar. Valeu, nação, tamo junto aí, amanhã temos a nossa live de pós-jogo, vamos observar o que vai rolar nesse jogo aí, espero que vocês tenham gostado dessas notícias, deixa aí nos comentários a respeito dessas contratações, enfim, tamo junto aí, não se esqueça de dar o hype neste vídeo, de curtir também, de se inscrever no canal e tamo junto aí. Meu nome é Fábio Souza, esse é o canal Fla-Cegueta, estamos juntos, saudações rubro-negras, bom jogo a todos e novamente encerrando com o nosso mantra, eu vivo e eu morro, mas eu vivo de novo. Valeu, Mengão, tamo junto, obrigado.